Oi, pessoal, nós estamos aqui na nossa 12ª aula no canal Arte Sua Linda, com o nosso curso de desenho artístico. E nós estamos indo para o nosso terceiro exercício, né? Esse terceiro exercício com um retratinho, né, para a gente reproduzir o retrato, né, refazer o retrato em outro tamanho, mas mantendo as proporções, né, para poder ser o retrato dessa pessoa, né, no caso dessa personagem, eu escolhi já com um diferencial, que esse bonequinho, essa personagem, ela tem características mais semelhantes à da figura humana. É um rosto onde você tem a largura menor do que a altura, né? Então eu já estou saindo daquele formato quadrado, porque eu havia falado com vocês que o quadrado é mais fácil porque são medidas exatas, né? A gente não tem mais um complicador aí que seria a diferença que a gente vai ter aqui. Mas a gente vai começar a fazer dessa forma aqui, com a diferença, porque a realidade ela é mais dentro disso daqui, né? Que a gente, as formas em geral, né? As figuras em geral, as formas das coisas em geral, cabem mais dentro de formas retangulares, se a gente fosse simplificar colocando dentro de uma forma geométrica, né? E não dentro de uma forma quadrada. A minoria das coisas cabe dentro de uma forma quadrada, mantém largura e altura iguais, né? Então, esse daqui é mais. A gente já está começando a entrar dentro da realidade do que a gente vai encontrar para fazer retrato de figura humana, né? Seja de rosto ou de corpo inteiro, né? Normalmente no desenho a gente vai fazer mais rosto, né? Mas tem alguns exercícios que a gente trabalha, rosto ou busto, né? Que pega do peito para cima. Mas tem alguns exercícios que a gente trabalha com desenho já de corpo inteiro também, né? Então eu vou começar aqui, a gente vai fazer nessa aula de hoje a folha de estudo, tá? Que é a análise do desenho. E depois eu vou ter que dividir, não vou conseguir fazer tudo numa aula só. Na outra aula, a gente, na segunda aula com esse exercício, a gente encerra fazendo o retrato em si na folha, onde a gente vai desenhar. Os princípios são os mesmos, tá, gente? Olha, eu fiz duas cópias, né? Uma original e uma cópia, teoricamente. Eu imprimi as duas, uma e copiei a outra. Uma delas eu vou deixar aqui para eu poder ver detalhes, e essa daqui eu vou usar como a minha folha de estudo. Eu gosto de trabalhar, se eu fosse fazer com mais calma e tal, com mais tempo, eu ia reduzir mais isso aqui. Eu acho que está até muito grande. Mas também eu não reduzi para ficar mais claro para vocês, né, no vídeo. Então vamos lá. Vamos começar do mesmo jeitinho do outro, tá, gente? Eu vou começar do queixo para cima. O que vai acontecer do queixo para cima? A nossa diferença, se eu jogar, ó, a largura, meu gato miando, a largura do queixo para cima, o que vai acontecer? Olha só, ela vai parar aqui. Então, eu vou ter esse topo da cabeça aqui como sendo a diferença. Em geral, eu deixo a diferença para lugares onde não tem muitos elementos. O que vai acontecer aqui? É que eu tenho um topo de cabeça, então o que eu vou ter aqui é uma massa escura, com alguns cachinhos, né? Depois eu vou ensinar a fazer esse tipo de cabelinho aqui mais crespo, né? Que dá a ideia de um cabelo crespo, porque isso aqui não é a realidade, não é uma foto, um desenho realista, né? É uma personagem. Mas ele tem a ideia aqui do cabelo crespo, cacheadinho, né? Então, geralmente eu faço de baixo para cima para deixar a diferença onde tem menos elementos. Se eu fizesse de cima para baixo, o que ia acontecer? Ia cortar aqui, eu ia ter queixo, boca, às vezes pedaços de nariz. Então, assim, fica mais complicado jogando dentro da diferença para a gente entender. Então, eu vou jogar sempre a diferença para lugar mais vazio e, em geral, topo de cabeça, tá? No caso do rosto de frente, né? Como tem aqui, né? Então, vamos lá. Vou medir do queixo. Vou virar um pouquinho, tá, gente? Porque me facilita bastante aqui, pela posição que eu tô. Eu vou medir com a unha, né? Do corte da folha até o queixo. E vou transferir para cá. Tem um risco aqui embaixo, gente. Esse risco aqui é coisa da impressão ou da Xerox, eu nem sei por que saiu esse risco aqui, mas vocês desconsiderem, tá? Vou medir de novo, porque eu acho que... Como o desenho aqui tá muito grande, o que aconteceu? Aconteceu que a linha dele tá muito grossa, vocês estão reparando? No outro, eu passei por cima, né? Eu falei para vocês que eu botei uma outra folha por cima e transferi com o lápis, a lapiseira, depois com uma caneta nanquim fininha, né? Então a linha ficou mais fina. Aqui
já tá bem a realidade da Xerox mesmo, tá, gente? De uma figura maior, de uma personagem. Em geral, eles dão essas reforçadas na linha, né? Para chamar mais atenção da forma, do desenho. Então, essa linha aqui eu não tirei, tá? Mas ela é um complicador, porque na hora que a gente vai desenhar, isso aqui, ó, pode dar uma diferença, porque aqui dentro deve ter 1, às vezes até 2 milímetros, tá? Então, essas linhas mais grossas, mais largas, a gente depois vai ter que reproduzir também essa linha mais larga na hora de desenhar, senão pode dar uma diferençazinha na aparência, ok? Então, fiz aqui a parte de baixo. Essa linha aqui, ó, que eu falei para vocês desconsiderarem, que isso aqui é uma linha de sujeira da Xerox, mas eu não quis cortar a folha, tá? Bom, vou fazer agora a linha lateral. Vou pegar sempre, quer dizer, sempre, é uma opção minha, né? Vou pegar o que tá mais para fora. No caso aqui, vai bater na orelha e vai parar. O que tá mais para fora é a orelha. Porém, gente, às vezes eu prefiro vir até aqui a forma do rosto. Quando é um desenho realista mesmo, muitas vezes eu desconsidero a orelha e faço a caixa na forma do rosto, pegando aqui na têmpora, tá? Quando o rosto está de frente, né? Por quê? Porque a gente tem no rosto realista muitos detalhes. E se você erra a medida da largura do rosto, qualquer diferençazinha vai influenciar na aparência, né? Na fisionomia da pessoa. E a orelha, se eu tiver um pequeno erro, a orelha um pouquinho maior, um pouquinho menor, já não muda a aparência da pessoa, não muda a fisionomia. Então, em geral, eu faço no rosto e desconsidero a orelha, depois eu acrescento a orelha para fora da caixa. Mas a gente, por enquanto, vai fazer de maneira mais fácil para vocês entenderem. Eu só estou citando. Então, eu venho aqui, ó, pego da orelha. Eu tô pegando sempre o limite externo da linha, tá, gente? Eu não tô riscando, não tô pegando no meio da linha, não, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui, ó, tô pegando, ó, onde termina aqui a linha. Então, ela tem uma grossurinha aqui pra dentro. Eu tô pegando sempre o limite externo dela, ok? Então, eu vou jogar um ponto pra cima. Lembra que essa cabeça, ela é mais comprida, então ela vai mais até lá em cima. Eu vou fazer um ponto mais pra cima. Vou fazer um ponto aqui perto da orelha, porque como a orelha ela é curva, é aquilo que eu falei na aula passada, que dá uma sensação de que a gente está fazendo a linha errada, né? Porque a linha vai ter que encostar aqui na orelha, ó. Depois ela segue pra cá. E às vezes a gente entorta essa linha. Vou fazer os tracinhos aqui em cima dos pontos que eu marquei para facilitar para mim. E vou puxar. Se você tiver dificuldade de fazer com menos pontos, pode fazer alguns pontos intermediários, lembrando que o ideal é a gente quanto menos melhor, né? Então ficou um L ao contrário, mas com o L eu vou pausar, vou terminar desse lado, tá? E aí eu volto. Gente, voltando, tá? Eu fiz agora a linha do lado de cá, fiz aquele U quadrado, né? Que eu falo que é um U para poder vocês entenderem, né? E agora eu vou fechar a tampa aqui. Eu continuo fechando, gente, primeiro no quadrado, tá? O quadrado, ele sempre é a nossa referência. Então, eu sempre fecho primeiro aqui o quadrado, tá? Na verdade, assim, a ordem dos fatores aqui não traz grandes diferenças. Eu poderia fechar primeiro no final da forma, no topo da forma, e depois fazer o quadrado. Mas eu acho que fica mais fácil nesse passo a passo, tá? Então, eu vou pegar aqui a largura, porque a gente já fez isso nos exercícios anteriores, então eu acho que fica mais coerente, mas não faz diferença nesse momento aqui não, tá? Na folha de estudo não tem muito problema se você primeiro fechar a forma e depois vir dentro da forma achando onde passa o quadrado, ok? A linha do quadrado, para fazer o quadrado. Sempre a tua unha lá embaixo, ficando na altura da linha, tá, gente? Então, aqui, ó, eu tô riscando na parte preta. Quando a gente risca com grafite no preto, né, porque o cabelo dele tá bem pretinho, a gente consegue ver o brilho do grafite, porque o grafite ele é meio prateado, né, ele é um cinza. No caso do cabelo aqui, quando é vazado ou mais acinzentado, é mais difícil de enxergar. Mas assim, eu vejo o brilho, eu acredito que na filmagem não esteja aparecendo. Então, eu vou reforçar com aquela caneta gel colorida,
tá, gente? Vou voltar aqui, ó, porque aqui ficou um ponto muito distante e eu tô com medo de me perder. Vou voltar. Vou fazer um ponto intermediário aqui, porque linha curva tem a curva da cabeça, ela induz a gente ao erro molinho, molinho. Gente, como eu não confirmei, eu fui direto riscando, marquei e fui riscando, eu vou fazer uma confirmação aqui de altura do meu traço para ver se tá certo, tá? Vou fazer depois. Por que que é ruim fazer depois? Porque se tiver errado eu tenho que apagar, né, gente? O ideal seria eu fazer o ponto, confirmar antes de riscar. Vou pegar aqui uma caneta gel, deixa eu ver se eu acho clarinha, né? Aquela salmão. Ó, a linha tá passando aqui. Deixa eu ver se ela vai trabalhar. Às vezes elas não estão muito afim de trabalhar, mas essas minhas canetas também já são bem antiguinhas, tá, gente? Essas canetas duram bastante, mas você tem que ter certos cuidados. Assim, o ideal é deixá-la em pé, né, com a ponta voltada para baixo. Evitar botar no estojo, num lugar que pegue sol, calor, que você deixe o estojo no carro, que pegue sol. Isso acontecia muito comigo, porque eu andava com material para lá e para cá, e às vezes meu carro pegava sol, né? Então, assim, é um fator que resseca. Deixar sem tampa, tem que ter certos cuidados, mas ela tem uma durabilidade muito boa, essas canetinhas gel. Não sei quanto tá o preço agora, posso dar uma olhada na internet e depois passar para vocês. Era em torno de R$ 10, né, gente? Mas isso já tem alguns aninhos. Então, é bom dar uma confirmada. Tá aqui, acho que agora tá visível, né? Então, olha, eu vou fazer assim, ó. Daqui até aqui é o quadrado, tá? Tá? Agora eu vou fazer uma outra linha. Agora já começa a ter a diferença daquela outra análise, né? Porque as formas eram largura e altura iguais. Aqui eu já tenho uma diferença. Eu vou chamar esse pedaço daqui do quadrado em diante de diferença, tá? Só para dar um nome às coisas e ficar mais fácil na hora que eu citar. O cabelo dele, gente, é irregular. É um cabelo, vamos dizer assim, com cachinhos, né? Aqui, como está muito ampliado, ele perde até meio sentido, mas são cachinhos. Eu poderia fazer a caixa, terminando o topo da cabeça, abaixo desses cachinhos, no limite desses cachinhos aqui, que é a maior parte, eu acho que tá nessa altura. Um ou outro tá mais alto, tá vendo? Esse daqui tá mais alto, esse daqui tem uma ponta mais alta. Mas eu acho que aqui, olha, no meu ver, é assim, mais aonde tá o limite dos outros cachinhos, né? Então, eu vou fazer aqui. Vocês estão vendo que sou eu que escolho, né? Porque tem umas pontas de cabelo, a mesma coisa se tivesse ponta de laço de fita, né? Qualquer coisa que desse uma irregularidade, tá? Então, eu vou vir aqui nesse limite externo, tá? Onde tem os altos aqui desses morrinhos dos cachinhos, e eu vou considerar que isso aqui é o topo da cabeça dele. Então, eu vou medir daqui para cima, tá? Pode medir daqui para baixo? Pode medir daqui até para a linha do quadrado também, tá? Mas eu vou medir para cima porque eu acho mais fácil, a distância aqui tá legal e eu acho que assim fica menos risco de erro, porque vai que a minha linha do quadrado tá errada, né? Tem algum erro, a linha do corte da folha nunca tá errado, porque a folha é cortada em esquadro. Apesar de eu ter verificado a linha do quadrado, mas pode acontecer, né, de ter algum errinho. E aí, quando eu meço para a linha do quadrado, eu posso estar considerando esse erro aqui. Tá? E aí, depois eu tenho que consertar duas coisas. Assim fica mais fácil consertar uma só. Por isso que a gente evita, tá? Tendo a possibilidade de ir no corte da folha, de ir para a linha do quadrado, que a gente já fez. Vou confirmar, gente, tá? Vou confirmar aqui para ver se minha linha tá legal, se tá bem certinha. Eu acho que aqui, ó, eu dei uma descidinha aqui. Uma coisinha besta, mas eu acho que eu dei uma descidinha. Tá. Acho que aqui eu poderia ir um pouquinho mais para cima, porque ela deu uma descidinha, ok? Eita, a lapiseira tá sem borracha já. Deixa eu pegar uma outra borracha aqui, que eu não sei onde eu botei aquela azulzinha.
Essa aqui tá até suja que eu tava usando. Bom, aqui, essa linha de cima é a linha do retângulo, o retângulo que contorna a forma, tá? Que tá pegando do queixo até o topo da cabeça. Então, essa forma retangular, tá? É o total que contorna a forma aqui. E se esse pedacinho aqui, tá? Deixa eu ver mais uma vez, confirmar se tá igual um lado do outro. Iguais. Esse pedacinho eu vou chamar de diferença. Eu vou fazer aquele símbolozinho da diferença, né? Que a gente usa em matemática, tá? Para ficar mais rápido, mais simples. Então, aqui eu tenho a diferença. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o eixo, tá? Vou pausar novamente, porque eu vou achar o meio aqui, vou marcar o meio, vou transferir esse meio para cá. No caso aqui, eu já estendo até em cima, tá? Aí, vou pegar esse meio aqui de novo, vou para a lateral. Porém, a gente vai fazer o meio do quadrado, tá? Então, porque não teria como eu fazer o meio com a diferença, né? Então, eu vou continuar fazendo aqui o meio do meu quadrado e depois a gente vai jogar a diferença para dentro da régua. A diferença ela entra depois, tá? Então, eu vou fazer o eixo aqui do meu quadrado, ok? Vamos lá. Só vou estender essa linha daqui até o final, mas aqui eu continuo usando, tá, o quadrado como referência. Vou pausar. Gente, voltando aqui, eu fiz, então, o eixo, tá? Achei a metade desse pedaço aqui que tá voltado pra mim, né? Horizontal aqui, frente ao meu olho. Achei a metade, vi se tava certinho com o palito, né? Um lado e o outro, ó. Confirmei aqui que tá certo. Aí, transferi já aqui pra cima a medida, né? Marquei no meio, marquei aqui, estendi até o final do retângulo, porque vai ser interessante ter essa divisão aqui em cima, vai facilitar na hora de desenhar, tá? Só por isso. E depois eu fui e virei com essa medida e fiz a linha horizontal. Essa linha horizontal aqui me deu um certo trabalho, tá? Porque é aquela coisa da concentração, tá, gente? Eu tô um pouquinho desconcentrada hoje e a gente acaba se perdendo. Então, eu fiz aqui o eixo, aí já marquei aqui com esse salmão, né, a cor salmão, aqui também para facilitar vocês enxergarem, para mim também, né? E, bom, agora eu vou fazer a régua, tá? A régua, aquilo que eu sempre falo, pode ser aqui nesse pedaço, pode ser aqui nesse pedaço, pode ser aqui, aqui. Só não faria aqui, porque aqui tem duas cores, né? E aqui também, mas poderia ser em qualquer um desses lados aqui. Para mim fica mais fácil, não precisando girar o papel, fazer no canto inferior direito, e eu também tô meio que dando uma padronizada para ficar mais rápida, mais simples a explicação, tá? Então, eu vou fazer a minha régua, mas antes disso eu queria falar, Lília, por que a gente não acha o meio do retângulo? Porque o meio do quadrado é mais simples, né? Porque você vai pegar os lados, vão se repetir, né? Porque você vai fatiar aqui em 4 pedaços iguais, o quadrado, no caso do retângulo, você teria que achar metade desse pedaço e a metade disso aqui, porque elas seriam diferentes, né? A metade daqui não ia ser igual a metade do lado menor. Então, no caso do quadrado, você vai ter sempre os 4 lados iguais, então você consegue achar só a metade de um lado e transferir para os outros. E também, gente, o quadrado, ele está concentrando o pedaço de maior dificuldade no desenho, né? Que é o rosto em si. A diferença sempre vai pegar a testa para cima, tá? Então, é um pedaço que não tem muito a questão de fisionomia, não tem sobrancelha, né? No caso dele não tem, né? Mas numa figura realmente real, né? Sobrancelha, rugas de marcas de expressão, nariz, olho, boca, isso é que vai dar a fisionomia, né? Então, eu tenho necessidade de mais divisão para poder facilitar na hora de desenhar e de observar detalhes aqui. Para cá, não. Então, eu sempre faço o quadrado. E o quadrado, ele sempre vai ser quadrado. Então, ele é a minha figura de referência, tá? Depois vocês vão entender isso quando a gente fizer a passagem para outra folha. Vou fazer aqui a minha régua, a régua de meios, tá? Lembrando, ó, olhei para cá, metade disso aqui. Eu acho que é mais ou menos por aqui, vou confirmar.
Primeiro eu marco um tracinho bem de levinho e confirmo. Por acaso eu acertei, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, tá? Então, a metade tá aqui, ok? Vamos ver se eu risquei de novo certinho. Minha unha em cima da linha, minha unha em cima da linha aqui, a ponta do palito vai lá, ok. Agora, eu vou dividir a metade disso aqui. Tô deixando correr, tá, gente? Pra poder relembrar, né? Mas, quem tiver dificuldade, volta algumas aulas atrás. Eu até na aula passada, eu acho que eu falei que era a aula 8, mas eu acho que eu comecei o exercício com as caixas na aula 6. Então, é só você retomar lá e voltar para você ver como é que é a medida, caso você tenha dificuldade. E aqui, a mesma coisa, mas aí eu vou dividir primeiro esse pedação aqui, tá? Porque eu já fui fazendo direto, certo? Seria, para vocês entenderem melhor, dividir... Epa, aqui ficou errado. Tá vendo? Deixa eu jogar mais para cá. E vou enumerar da direita para a esquerda: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Lembrando que eu tô fazendo a numeração daqui para lá, porque aí minha mão não cobre, né? Eu tinha feito daqui para cá, né, do eixo para fora, mas aí minha mão tava passando por cima e não deixava vocês verem, mas dá o mesmo, tá bem? Então, isso aqui é a folha de estudo. Agora, o que a gente vai fazer aqui, que a gente já pode fazer aqui na nossa folha de estudo, tá? Folha de estudo, folha de análise, tá? Tanto faz o nome, só para poder marcar. Exercício 3. Eu vou já olhar o tamanho dessa diferença. Eu posso fazer isso depois também, tá? Na hora que eu for passar para o outro lado. Mas já que eu tô aqui analisando tudo, vamos lá. Qual é o tamanho dessa diferença aqui? Naquela hora eu dei uma levantadinha aqui, eu acho que eu levantei demais. Ó, a diferença, tô capturando aqui com o meu dedinho no palito, a diferença. Vamos lá, vou jogar aqui, ó. Do 0, ela quase que encosta no 3, gente. Na verdade, ó, ela vai um pouquinho antes do 3, um fiapinho antes do 3. Poderia ser 3, né? Mas eu fiz aqui aleatoriamente, eu fiz, primeiro eu marquei o topo da cabeça. Eu poderia ter feito o quadrado e deixado para fazer uma diferença pela régua aqui, com uma medida exata. Ter colocado 3, ela ia ficar um pouquinho acima do cachinho, não ia ter problema. Mas como eu fiz antes, então ela deu um pouquinho aqui acima do 3. Ó, eu vou pegar isso aqui, ó. Já vou até marcar aqui com a canetinha, para vocês também ficarem... Vou marcar com uma outra. Deixa eu ver aqui, azul. Então, isso aqui, amores, é a minha diferença, tá? Que é isso daqui, ok? Só pra gente poder entender. Essa folha aqui a gente pode bagunçar o que quiser, desde que a gente entenda, tá? Então, a minha diferença, isso daqui, é esse pedaço aqui. O que eu vou fazer na minha outra folha quando eu for passar o desenho? Eu vou fazer o quadrado do tamanho que eu quiser, tá? E vou fazer, posso fazer um pouco maior, um pouco menor, e vou fazer a diferença. Eu acho até que dá tempo, gente. Eu tô vendo aqui, tá com 20 e pouco. Eu vou interromper, tá? Vou dar uma pausa novamente, já vou passar para outra folha, já vou construir o quadrado, já vou voltar com vocês, ok?
Vai dar tempo sim, pelo menos a gente deixa só o desenho para a próxima aula. Gente, ó, voltando, fiz o quadrado, tá? Reparando aqui, olha, eu nem comparei não, tá? Mas eu acho que eu dei uma reduzida também, porque eu achei muito grande, olha lá, tá vendo? Reduzi um pouquinho. Não quis reduzir muito também para poder vocês enxergarem, mas é mais rápido, né? A gente fazendo um pouco menor. Então, aqui eu já fiz o quadrado, tá? Vou apagar esse pontinho aqui, porque eu ia botar mais para cima o quadrado, mas eu acabei optando por fazer mais um pouco para baixo. Então, tem aqui o quadrado. E agora, eu vou fazer primeiro... quem tiver dúvida, gente, como eu espero que vocês caminhem na sequência das aulas, né? Então, acho que ninguém vai ter dúvida de fazer o quadrado, o eixo, mas quem tiver dúvida é só retornar lá atrás nas aulas. Então, olha só, fiz o quadrado, sempre medindo para fora, né? Marquei os pontos onde eu queria, depois eu medi para fora, fiz a primeira linha, joguei aqui o L, vamos fazer esse lado aqui para fazer o L certo, né? Joguei essa aqui, aí marquei os pontos aonde eu queria fazer, peguei aqui a medida para ela não entortar, não desequilibrar, ficar retinha, ficar paralela ao corte da folha. E depois eu fechei o outro lado, e aí quando eu fecho aqui, eu já deixo o tamanho delimitado, né? Quando eu faço o U, é quando eu escolho o tamanho que eu quero desenhar. Então, já marquei aqui o tamanho e transferi aqui os pontos para poder fazer paralelo ao corte da folha, fez o U, peguei a largura com palito, joguei para cima, fiz o quadrado, tá? Então, aqui eu tenho um quadrado. Qual é o próximo passo? Primeiro eu faço o quadrado, depois eu faço o eixo, tá? Por quê? Porque eu preciso da régua. Eu preciso da régua para poder marcar a minha diferença. Então, agora, eu vou jogar minha folha de estudo aqui para trás, vocês não vão sair do campo de visão de vocês, mas é para poder ficar mais centralizado. Agora eu vou fazer o eixo aqui, vou pausar de novo, tá? Para o vídeo não ficar tão grande. Gente, voltando, já tem aqui o meu eixo feito, né? Então, eu achei aqui a metade, marquei, peguei o palito, transferi, tá? Aí, transferi aqui pro meio, aí transferi aqui pra cima, pode fazer pontinhos intermediários, se quiser, para poder nesse início. Tracei, peguei mesma medida, joguei pra cá, pro meio, tracei. Então, eu tenho a cruz, né? O eixo. E agora eu vou fazer a minha régua na mesma posição. Meus cachorros vão uivar agora, gente. Essa hora é a hora. Então, aqui, ó. Vou fazer a régua aqui no canto inferior direito, tá? Para poder ficar mais fácil de eu visualizar e repetir, tá? Então, vou fazer aqui o nosso eixo, mesma coisa. Vou pausar, gente, para ver se eles param de uivar, que eu vou fazer o eixo, foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Bom, pessoal, a gente tá fechando meia hora. Já tem aqui o meu quadrado, né? A minha caixa em formato quadrado, com o eixo, com a régua de metades no canto inferior direito, igual aqui. O que que falta agora? Agora falta eu, diferente dos outros exercícios, onde a gente aqui já parava, já começava a desenhar, porque a forma cabia aqui dentro, largura e altura dentro de um quadrado. Aqui nós temos esse pedaço, que é a diferença, né? E que eu preciso lançar, no caso, aqui em cima, né? Eu não posso lançar aqui, nem aqui, porque aqui tá a régua, que é onde tá o queixo, e aqui vai ser a diferença. Por isso, gente, quando deixo aqui, a gente já tem que começar a pensar na disposição do papel para botar o desenho, porque eu vou acrescentar uma parte para cima, então eu tenho que ter cuidado de não jogar esse quadrado muito para cima, porque eu vou ter o acréscimo de uma diferença, tá? Então, o ideal é ele tá até um pouquinho mais para baixo, né? Não precisa estar centralizado, ó, o meu ficou quase centralizado, mas ainda ficou um pouquinho mais para baixo, porque vai ter um acréscimo, então ele vai, na verdade, encostar mais lá no corte da folha lá em cima por conta desse acréscimo, ok? A gente aqui já tem que começar a pensar nisso, né? Perceber o entorno, quanto você vai deixar para poder caber, né? Hoje em dia, o pessoal às vezes tem uns desenhos, às vezes eu tenho até visto algumas coisas que o pessoal faz usando uma folha quadrada e aí já joga o desenho com um corte como se fosse um zoom,
né? E faz até o limite da folha ou deixa uma margem muito pequenininha, tá? Depois a gente vai ver essas outras opções, mas por enquanto no exercício a gente pensa sempre em distribuir para poder ficar com o desenho mais centrado, mais no meio. Bom, a diferença aqui eu já vi que ela é quase no 3, um pouquinho antes. Então aqui, gente, eu vou seguir o mesmo princípio. Antes de eu ver isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu fiz aqui. Aqui eu tenho as linhas laterais e a linha do meio, elas são estendidas, né? Elas vão até mais em cima. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Não posso partir da mão livre. Eu já até falei isso com vocês. A linha não precisa ser linda e maravilhosa. Ela pode ter até uma pequena ondulação, ela pode estar um pouquinho mais suja, mais grossinha. O que ela não pode é estar inclinada, tá? Deixando de seguir paralela ao corte da folha. Ela não pode estar, o quadrado não pode estar retangular, né? Então, as medidas não podem estar erradas. Agora, a linha não vai ser importante. Por quê? Porque você não vai nem usar essa linha para nada, né? Você está vendo que é só para tangenciar a forma. Você não vai seguir a linha para aproveitar a linha para fazer parte do rosto dele, do cabelo. Não. Então, não tem problema. Na verdade, isso aqui a gente vai apagar depois, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço para seguir essas linhas? Eu preciso seguir com elas paralelas. Então, eu tenho que tomar essa medida aqui, marcar um ponto mais para cima. Eu não sei exatamente aonde vai dar esse 3, tá? Poderia ter até medido antes aqui, jogado para cá uns pontinhos, porque aí eu faria a linha até aonde o 3 iria. Mas eu vou jogar aqui meio na orelhada, assim, né? Eu acho que ela não ultrapassa isso, não. Bom, vou pegar agora a linha do eixo. Também vou jogar para cima, porque ela vai me ajudar, é mais um ponto de apoio. Lembra que eu falei que é igual quando a pessoa vai subir um paredão, um rapel, que você precisa ter pontos de apoio? Então, é mais um ponto de apoio. E agora aqui. E agora sim, que eu já tenho as 3 linhas certinhas, eu venho aqui, gente, um pouquinho antes do 3. Deixa eu ver se tá dando pra pegar. Um pouquinho antes do 3, olha lá. Eu venho aqui um pouquinho antes do 3, sendo que eu não posso pegar daqui, lembre, jogar aqui. Por quê? Porque o meu quadrado aqui, eu reduzi o tamanho da forma. Então, eu nunca vou pegar daqui e jogar para cá. Se aqui deu um pouquinho antes do 3, eu venho um pouquinho antes do 3 na minha régua do papel, onde eu vou desenhar, e vou transferir para cá. Ah, Lília, mas esse um pouquinho não tem bem uma medida, gente. Se você cometer algum erro aqui, vai ser uma coisa tão mínima que não vai aparecer, tá? Até porque você tem os cachinhos no cabelo, isso não vai fazer diferença. Então, assim, é um fiapinho antes do 3, 1 milímetrozinho, né? Então, menos de 1 milímetro, 1 milímetro deve ser aqui. Então, aqui é um pouquinho menos até, mas não precisa ter régua, compasso, é no olho, é no bom senso. Vão na fé que dá certo. Podem confiar no que eu tô falando. Ó. Tá? E isso daqui, gente, é um exercício que a gente está caminhando para desenhar figuras realistas, tá? Daqui a pouco a gente já está fazendo figuras reais. Eu não posso aqui me deter tanto tempo, porque assim eu não estou vendo o andamento de vocês, né? E eu aqui tenho um universo muito mais vasto do que numa sala de aula, né? Quantas pessoas já estão seguindo? Então, e quantas ainda podem vir a seguir? Então, eu tenho que caminhar e cada um vai dentro do seu andamento. Eu vou dar alguns exercícios ainda com essa forma retangular, tá? E aí, se a pessoa está sentindo já que quem já foi meu aluno, ou quem pegou muito fácil a técnica, o método, pode pular algum exercício e já ir para o outro. Mas eu sempre vou acrescentar no exercício mais um aprendizado. Eu acho importante pelo menos assistir, ainda que eu não queira realizar.
mas é muito importante realizar, tá bem? O exercício. Aí, se você não quiser, porque você já pegou o esquema, você vai só assistindo e passando para o outro. Então, gente, eu já tenho aqui, ó, aqui, vou repetir aqui, não é o certo fazer isso, porque aqui seria a folha de arte final, tá? Então, não deveria estar tão rabiscada. Mas, como é uma folha de exercício, eu já vou botar aqui, ó, diferença, quadrado, né? Não preciso botar o nome de novo do eixo, mas aqui você tem a cruz, que é o eixo. Mas eu acho que o mais importante é você saber que isso aqui é a diferença e que o quadrado termina aqui, ok? Então, na próxima aula, a gente já está com 35 minutos. Na próxima aula, a gente vai fazer o desenho em si e vamos terminar. Em 2 aulas, a gente já termina o exercício. Porque não adianta fazer correndo aqui agora, porque inclusive eu vou ensinar a fazer esse cabelinho, tá? E aí, no outro exercício, depois desse, a gente já vai começar a entrar com sombra. Ainda falta eu fazer aquela que eu falei que eu vou transformar o círculo na esfera. E eu vou também entremear uma atividade de livre criação, tá? Que eu até para os meus amigos das minhas redes sociais, eu estou mostrando mais ou menos algumas atividades e eu vou inserir também nesse meio aí. Vou ver se eu consigo gravar 3 vídeos. O da esfera, para trabalhar a luz e sombra, e com preto e branco, né? Com cinza, com grafite, com tons de grafite, de cinza. E vou fazer esse exercício de livre criação, que é colorido, que também já começamos assim a trabalhar com lápis de cor. Porque é legal, porque a pessoa vai treinando a pintura com lápis de cor, vai treinando a mistura de cores com lápis de cor, que a gente usa no desenho. Tá bom, gente? E aí ficamos assim, eu vou colocar no link, lá nos comentários, um linkzinho com esse bonequinho escaneado para vocês imprimirem, tá bem? É muito importante vocês trabalharem com o que eu tô apresentando nesse início, tá? Mais para frente, quando vocês já tiverem pego o método, já tiver mais confiante, conseguindo entendendo como é que é, aí você pode fazer até o retrato de um artista que você gosta no início, né? E depois até um retrato mesmo familiar, alguma coisa assim, porque esse é o último que a gente pega, porque às vezes a luz não tá boa, tem um grau de dificuldade maior. Então a gente primeiro trabalha com fotos mais com Photoshop e tudo, né? Bom, mas é isso, ok? É muito importante vocês trabalharem com esse exercício. Eu vou escanear e vou colocar no link nos comentários, tá bom? Gente, abraço. Vou pedir a vocês, por favor, divulguem, tá? Divulguem o curso, porque é estimulante a gente ver que tá crescendo o número de seguidores. Quem não tá seguindo, segue lá, curte, por favor, porque tudo isso é importante para a página, tá? É importante para a divulgação do trabalho. E eu acho também tão importante, independente até de engajar, de ter mais views, essas coisas todas, né? Ou até mesmo de monetizar bem mais lá na frente, também atingir mais pessoas. Eu acho tão importante dar essa oportunidade da pessoa fazer um curso que realmente funciona, que já foi testado durante tantos anos em uma escola pública, né, que atendeu a tantas pessoas de forma assim eficiente, né, funcionando. É tão importante a gente passar isso de forma gratuita para atingir pessoas que moram em cidades distantes, que não têm oferta de curso ou que não tenham acesso pela distância na própria cidade do curso ou porque não tem condições financeiras para tal. Eu fui uma criança que sonhava loucamente em ter um curso de desenho na minha infância, na minha adolescência, que foi passada na década de 70 e 80 e era tão difícil. Mas a gente sabe que essa realidade ainda se repete em alguns lugares, né, do país. Então, assim, por favor, divulguem, porque um passando para o outro, né, chega até mais pessoas e chega até pessoas que talvez necessitem, né, dessa possibilidade, dessa chance, dessa oportunidade. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, passem para os seus amigos, quem trabalha, quem dá aula, passe nas suas turmas, divulguem. O ideal é acima de 14 anos, tá? E não tem limite. Beijo, abraços, tá? E a gente vai se falando e eu vou começar também já dar uma dica de papel para desenho mais para frente, porque a gente vai trabalhar com textura. E aí eu vou falar também numa aulinha de outros materiais. Também mais para frente eu vou fazer uma outra aula sobre material, tá? Abraço.